Oi, eu sou a Tainá, sou estudante de História da Universidade de Brasília. Vou falar sobre a minha pesquisa do PIBIC. Eu fui orientada pelo professor Matheus Gamba Torres. E o título da minha pesquisa é Os Sonhos da Ditadura Civil-Militar Brasileira, um estudo sobre trauma e memória. Durante a pesquisa, eu tentei analisar as relações entre o estudo dos sonhos e como isso pode contribuir para o conhecimento histórico. Para isso, eu analisei 3 sonhos, 3 relatos de sonhos, 2 anônimos que eu consegui achar nas pesquisas do professor Paulo Endo, professor da USP, e o terceiro é o sonho do Flávio Tavares, que ele disponibiliza no seu livro de memórias, Memórias do Esquecimento. Essa pesquisa ela partiu de um questionamento de tentar entender quais foram os legados deixados pela ditadura militar, principalmente na esfera privada, do impacto psicológico e do sofrimento psicossocial que as pessoas sofreram. Então, para isso, a maior inspiração metodológica e teórica foi o livro da jornalista Charlotte Perati, Sonhos no Terceiro Reich, que foi um trabalho que ela fez durante os anos de 1933 a 1939, período de ascensão do Terceiro Reich, que ela recolheu e escutou milhares de sonhos e tentou analisar os que tiveram algum envolvimento, algum teor político, com a política da época, que tinha um impacto do contexto histórico dos sonhos das pessoas. E ela ouviu esse relato de pessoas comuns. Mas, diferentemente da Verati, eu tentei analisar como fonte sonhos de pessoas que tiveram algum tipo de envolvimento político, indireto ou diretamente. E essa escolha se deu por ser um material bastante particular e que sendo mais fácil de encontrar em biografias e em acervos particulares. E no caso de pessoas públicas, emblemáticas, são de mais fácil acesso e de maior divulgação. Então, no meu trabalho eu dividi ele em 3 capítulos, o trauma na historiografia, psicologia e ditadura e o sonho de Flávio Tavares. Bom, no capítulo de trauma na historiografia eu tentei analisar os debates da historiografia que possibilitam um trabalho como o meu. Isso quer dizer levar em consideração relatos de pessoas que sofreram larga violação de direitos humanos, e isso é incorporado na historiografia, de certa maneira, por algumas correntes, após o século XIX, mais para o início do século XX, quando a gente tem guerras civis, as ditaduras latino-americanas e também o Segunda Guerra Mundial, que teve esse impacto de ouvir o lado da vítima, esses relatos como um contraponto da história oficial, a história do Estado, para se entender o impacto que teve na vida dessas pessoas. Para isso, eu utilizei principalmente o texto da professora Marieta Ferreira, História do Tempo Presente, Desafios, e também o texto do professor Marcos Napolitano, que se chama Desafios para a História nas Encruzilhadas da Memória, entre traumas e tabus. Também tentei entender as relações da psicologia e da ditadura militar. Para isso, eu utilizei também os trabalhos do professor Paulo Endo, professor da USP, que nos trabalhos dele, ele também, através do trabalho de escuta, disponibiliza alguns sonhos anônimos, sonhos de pessoas com algum tipo de envolvimento militar, um deles parentes de desaparecidos políticos e outros de uma ex-militante. E por último capítulo é o sonho de Flávio Tavares, que é um sonho que ele disponibiliza no livro dele, Memórias do Esquecimento, que ele relata que um sonho que ele tem durante 10 anos, que é um sonho traumático que ele começou a ter após ele ter sido preso e torturado no Rio de Janeiro. E é um sonho bastante emblemático porque é possível entender melhor o contexto, o histórico, a influência do impacto, a influência e o impacto que as ações do Estado tiveram e esse sofrimento que ele continuou tendo vários anos, mesmo não estando mais aqui no Brasil. Então, por fim, o trabalho tentou entender então as consequências e as causalidades da ação do Estado na esfera privada e principalmente nessa demonstração de uma experiência que em tese é pessoal, mas pode ser aplicada no contexto geral, que é os sonhos,
Para isso, a gente utilizou também não apenas a pesquisa histórica, mas também de outras ciências, como a psicanálise e a psicologia. E certamente o que a gente pode afirmar após as pesquisas é que os legados que a ditadura militar deixou é essa continuidade nas relações políticas e sociais que ainda estão presentes no nosso cotidiano e que elas são representadas aqui pelos traumas coletivos e particulares que podem ser retratados através dos sonhos.